Graça e paz, povo de Deus, abençoados, eleitos do Senhor. Aqui quem fala é Júlio Chaves, do canal Acorda Povo de Deus, com mais uma mensagem da graça de Deus. Queridos, olha o tema da mensagem. A Bíblia diz ou a Bíblia disse? Entenda essa revelação. Vou falar aqui um pouco da história da Bíblia, as curiosidades. Eu separei aqui 9 curiosidades da Bíblia. A gente vai compreender que, de fato, a Bíblia, eu tenho falado aqui, é um livro histórico. Esse livro aqui, os pastores não têm interesse que entendamos isso. Por isso que nossos amados irmãos evangélicos são muito enganados. Esse livro aqui, ele é 100% histórico. Isso aqui é um livro de história e os pastores espiritualizam tudo. 100% história. Tudo aqui foi para Israel e tudo já aconteceu. Então, respondendo à pergunta, a Bíblia diz ou a Bíblia disse? A Bíblia disse. É incrível como nossos amados irmãos evangélicos estão sendo enganados. Vamos compreender e entender essa revelação. Só aqueles que estão sem o véu da religião compreenderão essa palavra. Se Deus decidiu não dar o entendimento, não tem jeito. Essas pessoas que não compreendem, que vão me detonar aqui embaixo, sem nenhum argumento, estão no canal errado. Não perca seu tempo nesse território. Essa é a mensagem. A Bíblia diz ou a Bíblia disse? Meu irmão, a Bíblia diz. Para quem a Bíblia disse? Para nós ou para Israel? Vamos compreender isso. Eu vou falar um pouco desse livro maravilhoso, desse livro histórico. Esse livro aqui é a manifestação de Deus para com o seu povo de Israel, da época. É graças a esse livro maravilhoso que nós conhecemos o nosso Deus. Se esse livro não existisse, espiritualmente não ia mudar nada. Se o mundo fosse ateu, não ia mudar nada. Todos nós somos espíritos revestidos de carne e sangue. Quando a carne, o sangue, corpo, alma tombarem, o espírito volta para Deus com um novo corpo glorioso igual ao dele. O espírito nunca esteve em estado de salvação nem condenação. Quem crer será salvo. Para Israel, salvo de quê? Da grande tribulação que foi no ano 70. E quem não crê será condenado. Condenado a quê? A grande tribulação que foi no ano 70. Crer, com R no final, que significa entendimento. Deus deu na época entendimento a uns e não deu o entendimento a outros. Então a gente vai conhecer um pouco da história da Bíblia e chegar à conclusão com relação a essa revelação maravilhosa. A Bíblia diz ou a Bíblia diz? Olha só, a Bíblia é um conjunto de 66 livros. Levou-se aproximadamente um período de 1.600 anos até que todos os livros fossem escritos. Deus é o verdadeiro autor da Bíblia. Através dele, de Deus, mais de 40 homens foram inspirados a redigir os textos sagrados. 40 anos ao longo de 1.600 anos. Meu querido, minha querida, são 2.000 profecias cumpridas, mais de 300 profecias messiânicas, todas cumpridas. Se existisse apenas uma profecia, já seria suficiente para a gente acreditar que esse livro, sim, foi inspirado por Deus. Tanto é que faz centenas de anos que os ateus tentam anular esse livro, que hoje ainda é o livro mais lido do mundo. Claro que as pessoas não têm esse entendimento que só nós que estamos na graça temos. Então os ateus tentam anular esse livro, dizendo que esse livro foi escrito por alguns romanos. O cara é um gênio, né? Escrever um livro desse há 1.600 anos. Seria impossível hoje Albert Einstein escrever esse livro. Hoje seria impossível. O que prova que ele teve sim, esse livro teve sim, inspiração divina. Meu querido, os ateus dizem que foi um gênio romano que escreveu. Se fosse um apostila,
10 páginas, a gente poderia até dizer, mas um livro que foi escrito há 1600 anos, 40 personagens que não se conheceram, o Antigo Pacto, tudo levando para o Novo Testamento, e ambos levando para o ano 70. Tudo na graça se encaixa, tudo é perfeito. Os teólogos não compreendem, os pastores não compreendem, e os ateus muito menos, principalmente esses ateus militantes do YouTube, que eu nunca vi um ateu dizer que Jesus mentiu. Você já viu isso há alguns anos, muitos anos? Não. Queria provar a inexistência de Jesus através da ciência. Agora, os ateus do século XXI dizem que Deus é sanguinário, que Paulo mentiu, que Jesus mentiu. Ora, se esses personagens nunca existiram, como é que eles mentiram? É os ateus militantes do YouTube nos dias de hoje. Pastores, ex-pastores, frustrados com Deus. Não estou generalizando, mas a maioria desses ateus militantes, com certeza absoluta, tem uma frustração para contar com relação a Deus. Então, olha só. 2 Pedro 1, 20 e 21. Antes de mais nada, saibam que nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação pessoal, pois jamais a profecia teve origem na vontade humana, mas homens falaram da parte de Deus, impelidos, incentivados pelo próprio Espírito Santo de Deus. 2 Timóteo 3, 16 e 17. Toda a Escritura, Paulo está falando do Antigo Pacto, né, o Velho Testamento, toda a Escritura é inspirada por Deus, Timóteo, e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus, Timóteo, seja apto e plenamente preparado para toda boa obra da época. Não tem nada a ver conosco. Foi uma carta de Paulo para Timóteo. Então você vê que a palavra diz que nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação pessoal, humana. Jamais a profecia teve origem da vontade humana. E toda a Escritura é inspirada por Deus. É impossível, gente, nos dias de hoje, em pleno século XXI, escrever um livro desse. É impossível. Imagina há 1600 anos, 40 personagens que viveram ao longo de 1600 anos. É lógico que foi inspirada por Deus. Quanto mais os ateus trabalham para anular esse livro, mais ele cresce. Porém, só nós que temos a revelação do Evangelho da Graça compreendemos que esse livro é histórico, que esse livro foi 100% para Israel. E tudo, absolutamente tudo, já aconteceu. Então a Bíblia não diz, a Bíblia disse. Então quando alguém disser, não porque a Bíblia disse, a Bíblia diz para quem? Para nós? Não. Vamos compreender isso. Eu separei aqui 9 curiosidades da Bíblia para a gente conhecer e depois eu entro na mensagem. Por que o nome da Bíblia é Bíblia? O nome Bíblia remete à cidade do Líbano chamada Byblos, atual JBIL. A cidade era conhecida por produzir papiros, ou rolos para a escrita. A influência da cidade foi tão grande, foi tamanha, que a palavra Bíblia significa livros em grego. Segunda curiosidade, a Bíblia foi o primeiro livro impresso no mundo. Na antiguidade, os livros eram escritos e copiados à mão. Foi em 1439, na Alemanha, através de Johannes Gutenberg, que foi impresso o primeiro livro no mundo, a Bíblia. Terceira curiosidade, a Bíblia é o livro mais vendido e traduzido da história. As escrituras sagradas para os judeus, para Israel, já foram traduzidas em aproximadamente 3.000 línguas e dialetos. Estima-se que mais de 3 bilhões e 900 milhões de cópias tenham sido vendidas no mundo. Um verdadeiro best-seller. Quarto,
Em cada país há uma sociedade bíblica. Claro, os países que aceitam, a maioria. O sucesso da divulgação da Bíblia e traduções se dão pelo fato de cada país ter uma sociedade bíblica. Esta organização é responsável pelas traduções nos idiomas locais e na distribuição dos exemplares. Quinta curiosidade, a Bíblia não era dividida em capítulos e versículos. Não, eram cartas, pergaminhos. Não tem essa hora de 1 Coríntios, 2 Coríntios, capítulo 3, versículo... Não, isso aí foi criado por homem, a gente vê aqui, para facilitar o entendimento, né? A escrita, a leitura. O sistema de divisão dos textos em capítulos e versículos se deu séculos depois da primeira versão da Bíblia. Em 1227, o inglês Stephen Langton dividiu a Bíblia em capítulos. Cerca de 300 anos depois, Robert Steinhaus organizou a Bíblia em versículos, unificando com um sistema de capítulos. A primeira versão da Bíblia, Vulgata em francês, com o sistema capítulo e versículo, foi publicada em 1553. Sexta curiosidade, a Bíblia em português só surgiu no século XVIII. A primeira Bíblia em português foi impressa em 1748, a aproximado 300 anos depois da primeira versão impressa por Gutenberg. A tradução foi feita a partir da Vulgata Latina e iniciou-se com Dom Diniz entre 1279 e 1325. Sétima curiosidade, a Bíblia foi originalmente escrita em três idiomas. O Antigo Testamento foi escrito em hebraico e o Novo Testamento escrito em grego e alguns textos em aramaico. Hebraico, grego e aramaico. Oitava curiosidade, o livro de Gênesis não é o livro mais antigo da Bíblia. A gente sabe que é Jó, né? Segundo estudiosos, o livro mais antigo da Bíblia é o livro de Jó. Vale lembrar que a Bíblia não está organizada em ordem cronológica, mas respeitando uma narrativa e estilos literários. Não significa que o primeiro livro foi Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, Josué. Não. Por quê? Não está organizado em ordem cronológica, mas respeitando uma narrativa e estilos literários. Nova e última curiosidade da Bíblia. O livro de Mateus não foi o primeiro livro do Novo Testamento. Na verdade, o primeiro livro escrito do Novo Testamento foi o livro de Tiago, entre 45 e 48 depois de Cristo. Antes, como no Antigo Testamento, os livros eram organizados seguindo uma ordem narrativa e não uma ordem cronológica também. Estou fazendo uma explanação antes de entrar na mensagem. Aproveito a oportunidade para dizer a você que acesse a playlist do canal. Tem mensagens focadas em determinados temas. Eu tenho mensagem só de dízimo, aberração do dízimo, só de diabo, só de inferno, só de salvação, lobos na graça, sistema religioso corrupto no nosso meio. Mensagens para a gente crescer na graça e no conhecimento e principalmente compartilhar. Você já é inscrito no canal? Se você não é inscrita, eu peço que você se inscreva no canal Acorda Povo de Deus. Clique no sininho e coloque todas, para que toda vez que eu colocar uma mensagem nova no YouTube, o YouTube avisa você. É muito importante quando você dá um like, um joinha, você já está ajudando o canal. E principalmente, deixe seu comentário, que o comentário edifica muito a fé de outras pessoas. E compartilha no grupo de WhatsApp, de Facebook, de família. Um prega, você compartilha e Deus abre o entendimento. É muito bom quando a gente é usado por Deus. Pessoas que entram em contato comigo e com você. Poxa, aquela mensagem, que palavra, eu comecei a compreender. Essa é a minha recompensa e essa também deve ser a sua recompensa. Então compartilha, tá certo? Meu canal de comunicação continua, Acorda Povo de Deus, numeral 7, @gmail.com. Vamos à mensagem, a Bíblia diz ou a Bíblia disse? Entenda essa revelação maravilhosa. Quando eu falo que a Bíblia é um livro histórico,
É através desse livro de história que nós conhecemos o nosso Deus. É através de um livro de história, por exemplo, que nós conhecemos Alberto Santos Dumont, de 1873 a 1932, mais conhecido como Santos Dumont. Nasceu no interior de Minas Gerais. Ele era descendente de franceses que se mudaram para o Brasil atrás de pedras preciosas. Sua família era uma das mais ricas do Brasil durante o período da monarquia. Santos Dumont, diz a história, era filho de Henrique Dumont, um engenheiro que ajudou a construir estradas de ferro no sudeste do Brasil e também produtor de café. Santos Dumont apresentava grande interesse pela leitura e por maquinários, como as estradas de ferro que seu pai mandou construir em suas terras. Ávido por conhecimento, sobretudo pela ciência, ele se dedicou a estudar motores de combustão interna. Com parte da herança herdada do seu pai, Santos Dumont contratou um professor para auxiliar nos estudos sobre física e química. Ele ingressou na Universidade de Bristol, na Inglaterra, como ouvinte. Na ocasião, participou de aulas sobre construção de motores e de objetos aeronáuticos e navais. Santos Dumont lutou contra problemas de saúde, como a esclerose múltipla e a depressão. Ele deprimiu quando viu os aviões serem usados como objeto de guerra. Ele chegou a solicitar que a Liga das Nações proibisse o uso de aviões em guerras, mas teve seu pedido negado. De acordo com registros históricos, com a história, Santos Dumont tirou a própria vida em 23 de julho de 1932, aos 59 anos de idade, depois de ver aviões bombardeando uma região próxima de onde ele morava. Como é que a gente conhece a história de Santos Dumont? Consultando os livros de história. Como é que nós conhecemos Albert Einstein? 14 de março de 1879 a 18 de abril de 1955. Ele morreu com 76 anos. Quem foi Albert Einstein? A história diz um físico teórico alemão que desenvolveu a teoria da relatividade geral, um dos pilares da física moderna, ao lado da mecânica quântica. Embora mais conhecido por sua fórmula de equivalência massa-energia é igual a mc2, que foi chamada de a equação mais famosa do mundo, foi laureado com um prêmio Nobel de Física em 1921 por suas contribuições à física teórica e, especialmente, por sua descoberta da lei do efeito fotoelétrico, que foi fundamental no estabelecimento da teoria quântica. Para finalizar, como é que a gente conhece Thomas Edison? A história relata. Foi um inventor e um homem de negócios norte-americano que prosperou por meio do seu trabalho. Ele enriqueceu com as patentes de suas invenções e ficou marcado por aprimorar o telégrafo e inventar o fonógrafo, o cinematógrafo e a lâmpada incandescente. Eu tenho falado aqui que esse homem ele prosperou, que a riqueza e a pobreza pertencem a Deus. Ninguém é rico por mérito, nem pobre por incompetência. Ninguém é rico por mérito, nem pobre por incompetência. Tanto a pobreza como a riqueza vem de Deus. Todos são espíritos revestidos de carne e sangue, cada um cumprindo o propósito de Deus aqui na terra. O homem não inventa nada, tudo 100% Deus. Mas é através da história que nós conhecemos Santos Dumont, Albert Einstein e Thomas Edison. E é através desse livro de história que nós conhecemos o nosso Deus. Olha só. Lucas 21, 20 a 23. Mas, quando virdes Jerusalém cercada de exércitos. O que é que nós temos a ver com isso? Isso aqui aconteceu, sabe quando? Em abril do ano 70.
a invasão do general Tito sobre Jerusalém, que Jesus disse que está vendo esse templo aí, não vai ficar pedras sobre pedras. Não adianta construir mais um templo, o terceiro, o quarto, o milésimo templo. O templo agora é espiritual, é dentro de mim e de você. Nós somos a Jerusalém que desceu do céu. Nós somos a morada que Jesus disse que ia preparar. Então, Jesus dizendo, quando ele disse isso, ele tinha 32 anos. E tudo aconteceu ao longo de 38 anos. Pestes, furacões, terremotos, guerras e rumores de guerra. Tudo isso ao longo dos 38 anos, quando concluiu toda a Bíblia. A gente viu aí, está vendo aqui, ó. Tudo foi para Israel. O que é que nós temos a ver com isso? Quando vides meus discípulos, Jesus estava falando para os discípulos dele. Jesus de Nazaré não existe mais e nós não somos discípulos de Jesus. Mas quando vides Jerusalém cercada de exército, meus discípulos, sabei então que é chegada a sua desolação, destruição. Jesus falou que ia ser destruída. E isso aconteceu no ano 70, abril do ano 70, onde 1 milhão de judeus morreram. Os judeus que não creram foram condenados. Condenados a quê? A essa grande tribulação aqui. Então, os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. O que é que nós temos a ver com isso? Judéia foi o centro de Jerusalém, onde o general Tito invadiu Jerusalém, cercou de exército. Os que creram saíram antes, foram salvos. E os que não creram, a maioria não creu no evangelho da circuncisão, ficaram na Judéia, foram condenados. Condenados a quê? A passarem pela grande tribulação. Quem crer com R no final, entendimento, será salvo. Salvo de quê? Da grande tribulação do ano 70. E quem não crer será condenado. Condenado a quê? A grande tribulação que foi no ano 70. Os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Judéia foi o centro ali da grande tribulação, Jerusalém. Os que estiverem no meio da cidade de Jerusalém, da Judéia, saiam. E os que nos campos, não entrem nela, não entrem na cidade. Só os que creram, obedeceram isso aqui e foram salvos da grande tribulação. Porque dias de vinganças são estes da época, para que se cumpra o quê? Todas as coisas que estão escritas. Viu aí que não existe mais profecia? Se esse cara diz aí, eis que te diga, assim diz o Senhor, é mentira, é cão guloso, ele está te enganando. Porque dias de vingança são estes, para que se cumpram todas as coisas que estão escritas. Todas. Não é muitas não, nem algumas não, todas. Mas ai das grávidas e das que criarem naqueles dias, porque haverá grande aperto na terra, terra de Israel, mundo de Israel, está lá em Atos 2, 8, 9 e 10, o mundo. Enquanto os evangélicos acreditarem que terra e mundo na Bíblia é planeta, vão continuar sendo enganados. E ira de Deus, porque haverá grande aperto na terra de Israel, e ira de Deus sobre quem? Este povo. Você viu aí que a língua portuguesa revela a fraude das pregações evangélicas? Você acha que os pastores que têm no mínimo um ensino médio, assim como eu tenho, não compreendem isso? E ouvireis, tem tradução que diz, vocês, meu discípulo, ouvirão guerras e rumores de guerra. Isso a gente vai ver aqui, está no futuro do presente. Ira sobre este povo. Que povo? De Israel. O que é que nós temos a ver com isso? 1 Coríntios 10, 11. Tudo isso aconteceu com os nossos antepassados a fim de servir de exemplo para nós, meus irmãos judeus. Paulo está dizendo. E aquelas coisas foram escritas a fim de servirem de aviso para nós, pois estamos vivendo os últimos dias, os últimos tempos. Que tempo, né? A terra vai pegar fogo, não. Pedro, quando fala de fogo na terra, está se referindo ao juízo que foi em Israel no ano 70. Apocalipse 14, 7. O seu juízo, o fogo da terra, chegou. O juízo de Deus.
Pois estamos, meus irmãos, vivendo os últimos dias. Estamos vivendo o fim dos tempos. Uma nova era, o fim de um aion. Não é o cosmos, o planeta Terra. Isso é mentira. A Terra não vai pegar fogo, a humanidade não vai se acabar. Eclesiastes 1:4, gerações vêm, gerações vão, e a Terra permanece para sempre. Salmo 37:29, os justos herdarão a terra, e nela habitarão para sempre. Se a Bíblia é um livro histórico, nós já estamos vivendo o Salmo 37:29. O bem e o mal pertencem a Deus. A maldade é a carne ativada, fazendo a vontade de Deus. Agora, por mais trágico que seja, estarrecedor que seja a morte, o final sempre é glorioso. Depois que a carne tomba, o final é glorioso. Ver o Senhor como Ele é. Paulo disse, se vivemos em Cristo pensando neste mundo, somos os mais miseráveis dos homens. Morrer, viver é Cristo, morrer é o quê? É lucro. Então, depois que a carne tomba, é nessa hora que Deus se manifesta, que Ele é bom, que Ele é lindo, que Ele é maravilhoso, que Ele é perfeito. Os evangélicos não compreendem isso, os ateus não compreendem isso, os teólogos e pastores não compreendem isso. Pois estamos vivendo no fim dos tempos, nos últimos dias. Pedro confirma isso lá em Atos 2, em Pentecostes. A palavra do profeta Joel, que isso ia acontecer nos últimos dias. Paulo manda uma carta para Timóteo. Timóteo, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Timóteo, afasta-te desses homens, afasta-te dessa gente, Timóteo. Os últimos dias que eles estavam vivendo. Antigo Testamento e Novo Testamento. E tudo levando para o ano 70, para aquela geração. Jesus, quando falou isso, tinha 32, para o ano 70, 38 anos. Tudo aconteceu. Furacões, terremoto, peste, tudo aconteceu, né? Guerras, rumores de guerra, tudo ao longo desses 38 anos. Atos 24:25. Mas quando Paulo começou a falar sobre a vida correta, uma vida correta, o domínio próprio e o dia do juízo para Félix, o dia do juízo, Félix ficou com medo. Por que Félix ficou com medo? Porque sabia que estava prestes esse dia do juízo que Paulo estava se referindo. Viu aí? Quando Paulo começou a falar e o dia do juízo final, Félix ficou com medo e disse, agora pode ir, Paulo. Quando eu puder, chamarei você de novo. Félix teve medo. Meu irmão, nós estaremos diante de Deus para o juízo. O juízo foi para Israel. Apocalipse 14:7. O seu juízo chegou. Ele vindo com as nuvens. Nuvem significa juízo. E todo olho verá. Os judeus que o mataram, que o rejeitaram, que o crucificaram, que não entenderam o evangelho da circuncisão, foram condenados. Eles viram a volta de Jesus, que foi um juízo sobre Israel. Eu lancei um desafio aqui há um ano. Nenhum teólogo, nenhum pastor, ninguém me refutou. Se a Trindade é uma heresia, a Trindade é uma heresia, o Espírito Santo habita em nós, como é que Jesus de Nazaré vai voltar? Ninguém refuta, porque não tem como refutar essa palavra. Porque se você perguntar ao pastor, pastor, a Trindade é uma heresia? Não existe três deuses. Existe um único Deus que três manifestações. O Deus que falava com os profetas, o mesmo Deus que se fez carne e habitou no meio dos judeus, está lá em Hebreus 12:14, e o Deus que habita, mora e reside dentro de nós, desde Atos 2, Pentecostes. Três manifestações de um único Deus. É a mesma coisa de um jogador de futebol, esse jogador depois passa a ser treinador de futebol e depois ele passa a ser comentarista esportivo. O mesmo profissional, três manifestações. Então, se a Trindade é uma heresia, o Espírito Santo habita em nós, como é que Jesus vai voltar, meu irmãozinho evangélico? Acorda, abençoado, para de ser enganado. Essa frase, Jesus está voltando, gera muita receita para esse maldito sistema religioso. E os evangélicos veem nessa volta de Jesus, onde sobe tudo, né? Sobe o corpo, sobe a prótese capilar, sobe o botox, sobe a hemorroide, a dentadura, sobe tudo. Os evangélicos acreditam nisso porque vem nesse arrebatamento de Edir Macedo e Steve Spielberg a única forma de não passarem pela morte, mas vão morrer. Todos nós iremos passar pela morte. 1 Timóteo 6,14.
Paulo mandando uma carta para Timóteo. Timóteo, que guardes este mandamento, este da época, local, sem mácula e repreensão, até a aparição do nosso Senhor Jesus Cristo. Presente, que tu, Timóteo, guardes. Por que Paulo daria esse recado a Timóteo se Jesus não estivesse próximo de chegar, de voltar? Cadê Timóteo? Se Jesus não voltou, Timóteo está vivo, João está vivo, porque Jesus disse a Pedro, importa que João esteja vivo até que eu volte. Caifás está vivo. Caifás, disse-lhe Jesus, tu o disseste, digo-vos, porém, que vereis. Futuro do presente. Caifás, você vai ver. Caifás, verás, vereis, futuro, está próximo do presente. Em breve, o Filho do Homem assentado à direita do poder e vindo sobre as nuvens no céu. Futuro do presente. Verei, verás, verá, veremos, vereis, verão. Cadê Caifás? Quando, pois, vos perseguirem nesta cidade de Jerusalém, fugir para outra, porque em verdade digo a vocês, meus discípulos, vos digo, que não acabareis de percorrer as cidades de Israel, meus discípulos, sem que venha o Filho do Homem. Cadê os discípulos aí, se Jesus não voltou? Cadê João? Cadê Caifás? Tiago 5, 7 a 9. Pois isso, irmãos, tenham paciência até que o Senhor venha. O pessoal na época já estava também impaciente. Jesus está voltando. Cadê? Cadê? Até nossos pais já diziam que Jesus estava voltando. Cadê a promessa da vinda dele? E Tiago está abrindo, alertando aqui, dando um fortalecimento aos seus irmãos. Por isso, e meus irmãos, tenham paciência até que o Senhor venha. Vejam como o lavrador espera com paciência que a sua terra dê colheitas preciosas. Não coloca a semente e a planta nasce, não. Ele espera pacientemente pelas chuvas do outono e da primavera. Vocês também, meus irmãos, precisam ter paciência. Não desanimem, pois o Senhor virá logo. Irmãos, não se queixem um dos outros, para não serem julgados por Deus. O juiz está perto, pronto para vir. Porque era possível perder a salvação. Os pastores teólogos, é possível perder a salvação? Não é. Eles não compreendem que era sim possível perder a salvação. Tanto é que Jesus disse, aquele que perseverar até o fim será salvo. Viu aí que tinha que perseverar? E quem não perseverasse seria condenado. Por isso que ele diz, não desanimem, não percam a salvação, pois o Senhor virá logo. Paulo disse, Dema me abandonou, amando o presente mundo, perdeu a salvação. Mas essa salvação se referiu à grande tribulação que foi no ano 70. Os evangélicos não sabem disso, os pastores não sabem disso, os teólogos não sabem disso, e muito menos esses ateus militantes, ex-pastores. Se você for analisar a vida deles, com certeza, não estou generalizando, mas a história de cada um, com certeza tem uma frustração com Deus. Tiago 1:1, Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos de Israel. O que é que nós temos a ver com isso? Pedro, João e Tiago, eles foram as colunas do evangelho da circuncisão, para dizer aos judeus que Jesus era o Messias a quem os profetas profetizaram. Paulo disse em Gálatas 2:7, a mim o evangelho da incircuncisão, como a Pedro o evangelho da circuncisão. Por isso que Pedro pregou em Pentecostes e 3.000 judeus foram salvos, 3.000 almas salvas. Salvas de quê? Da grande tribulação que foi no ano 70. Eles não ficaram na Judéia, eles fugiram para os montes. Aí o sistema religioso diz, meu irmão, vamos fazer o ID de Jesus, vamos ganhar almas para Jesus. Isso é um Jesusinho fraco, né? Então esses 3.000 judeus, quando Pedro pregou lá em Pentecostes, eles creram. Pedro, nós cremos que Jesus é o Messias a quem os profetas profetizaram. E eles foram salvos. Salvos de quê? Da grande tribulação. A maioria não creu e foram condenadas. Condenadas a quê? A grande tribulação que foi no ano 70. Sede vós, meus irmãos, pacientes, também pacientes, fortalecei os vossos corações, porque já a vinda do Senhor está próxima.
Só que ninguém sabia, mas estava muito próximo, porque existia uma promessa do próprio Jesus que ele iria voltar em breve. Hebreus 9:37, em breve. Hebreus 10:37, em breve, muito em breve, aquele que vem virá e não tardará. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que muitas coisas aconteçam, todas as coisas aconteçam. Viu aí, Jesus, quando falou isso, ele tinha 32 anos. Então, no número redondo aqui. O fim foi no ano 70, ou seja, 38 anos. Ou seja, esta geração. O que é que nós temos a ver com isso? Mateus 24, do 14 ao 16. E este evangelho, este presente, este evangelho do reino será pregado em todo o mundo. Que mundo? O mundo de Israel. Está lá em Atos 2, 8, 9 e 10. Os países circunvizinhos de Israel. Esse era o todo mundo, toda a terra da Bíblia. Este evangelho, que evangelho? Paulo não tinha sido levantado ainda. O evangelho da circuncisão, que era para dizer aos judeus que Jesus era o Messias, a quem os profetas profetizaram. Em todo o mundo, em testemunho a todas as nações. E então virá o fim. E virá também futuro do presente, prestes a acontecer, virá. Você acha que teus pastores, que têm no mínimo um ensino médio assim como eu tenho, não sabem disso não? Vereis, tem tradução que tem, vocês ouvirão, meus discípulos, guerras e rumores de guerras. E então virá o fim foi no ano 70. Quando, pois, virdes, grupo de pessoa local, que a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel, e está no lugar santo. Que lugar santo? Em Jerusalém. Não existe mais profecia nenhuma, muito menos as de Daniel. Quem lê entenda, então os que estiverem na Judéia fujam para os montes, e está no lugar santo. O templo de Jerusalém que foi destruído, que Jesus disse que não ia ficar pedra sobre pedra. Pode construir o terceiro, o quinto, o milésimo templo. O templo agora é espiritual, é dentro de mim e de você. Nós somos a Jerusalém que desceu do céu. Nós somos a nova morada que Jesus disse que ia preparar. É espiritual. Tudo agora é espiritual. Não tem mais sacrifício, não tem mais cerimonialismo, não tem mais lei de Moisés, ministério de condenação e morte. Não tem mais. Um homem, quando é sério com o rótulo de pastor, leva os evangélicos para antes da cruz. São verdadeiras sinagogas e cumprimentam a paz do Senhor. Aleluia! Onde é que tem Paulo dizendo a paz do Senhor? A paz do Senhor é a paz do Senhor Jesus de Nazaré. O que é que nós temos a ver com isso? Não é aleluias, não tem Paulo dizendo, é glória a Deus, graça e paz. Paulo sauda as suas 14 cartas de Romanos a Hebreu aos irmãos com a graça e a paz. Glória a Deus. Não tem esse negócio de aleluia. Às vezes uma irmãzinha sobe no púlpito e esquece de falar aleluias, aleluias, oh, aleluias. Ela esqueceu do que ia falar, para não falar besteira, ela fica aleluias, aleluias. A mesma coisa é o pastor. Quando não sabe o que vai falar, oh, terra decanta, lipa na chulipa. Ele está mentalizando o que vai falar. Aí fica falando, aleluias, terra decanta, lipa na chulipa, porque esqueceu do texto. Não é aleluias, não é a paz do Senhor Jesus. É glória a Deus, graça e paz. Eu sei que tem pessoas novas entrando na graça e ainda está o quê? Crescendo na graça e no conhecimento. Assim como eu também estou crescendo na graça e no conhecimento todos os dias. Os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Aí o pastor diz que Judéia é o teu lugar de sofrimento e os montes é o teu quarto de oração. E os evangélicos acreditam numa mentira dessa. Este evangelho, este presente da época. Lucas, repetindo de novo aqui, ó. Quando vide Jerusalém cercada. Mateus 16, 28. Em verdade vos digo que alguns há dos que aqui estão, que não provarão a morte até que vejam vir o Filho do Homem em seu reino. Cadê essa turminha aí? Está viva? João está vivo, essa turminha está viva, Caifás está vivo, Timóteo está vivo, está tudo com mais de 2000 anos, se Jesus não voltou. Você viu que isso é um feitiço, uma macumba evangélica? Mas é fácil acreditar. Jesus está voltando. Isso é uma esperança, um engodo, uma isca, uma enganação, uma fraude, uma fake news. A volta de Jesus foi um juízo sobre Israel.
Responde aqui, se a Trindade é uma heresia, o Espírito Santo habita em nós, como é que Jesus vai voltar? Faz 1 ano que eu lancei esse desafio e não tem. Onde é que tem Paulo falando de inferno, de tormento? Aniquilação. Desde quando a aniquilação é sofrimento? Tem um perturbado aí, um religioso aí, bacharel em teologia, grande mercadoria. Pega esse teu diploma que está aí na parede de bacharel em teologia, a unção de Sandra de Sá, joga fora no lixo. Se eu fosse teólogo formado em teologia, eu tinha vergonha de dizer isso. Aniquilação, virar fumaça, deixar de existir, entrar no esquecimento. Fogo eterno, sofrimento eterno, significa isso, esquecimento. Salmo 37, 20, os ímpios perecerão, deixarão de existir, virarão fumaça. O que é perecer? Extinguir-se, deixar de viver, morrer. Aniquilação não é tortura, é destruição, virar fumaça e deixar de existir. Porque na época os ímpios não tinham espíritos, então ele virava fumaça. Onde é que tem sofrimento nenhum? Paulo falou de aniquilação, de sofrimento eterno. Mentira! Em momento nenhum Paulo fala de sofrimento literalmente eterno, porque na Bíblia eternidade significa período de tempo. Sodoma e Gomorra foram condenados ao fogo eterno. Está queimando até agora, é bacharel em teologia. João 14, 3. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez. E vos, a promessa lá para os judeus. E vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também, meus discípulos. Queridos, eu tenho várias mensagens que eu estou focando, porque realmente, com relação a esse tema, a Bíblia diz ou a Bíblia disse? É lógico que a Bíblia disse. Não tem mais a Bíblia diz. A Bíblia disse para os judeus, para Israel, livro 100% histórico. Mas é através desse livro que nós conhecemos o nosso Deus. Tudo aqui foi para Israel, tudo aqui já aconteceu. Não tem mais eis que te digo, assim diz o Senhor. Não, porque a Bíblia diz. Opa, pare! Pare! A Bíblia disse para Israel. Agora é através desse livro que nós conhecemos o nosso Deus. Lógico que tem passagens aqui, versículos universais. Lá em Êxodo diz, honrai pai e mãe. Ou eu não vou honrar pai e mãe porque o livro é histórico, é? Não, até os ateus honram pai e mãe. Eu tenho mensagens edificantes, revelações maravilhosas, tanto para mim quanto para você. Mensagem, a farsa dos demônios. Pense numa fraude. Expulsar demônios é uma fraude, é uma farsa, é uma fake news. Queridos, expulsar demônios, ressuscitar os mortos, curar enfermos e falar idiomas, línguas estranhas, isso aí foi poderes que Jesus de Nazaré deu aos seus discípulos. Em meu nome, Mateus 10:8, em meu nome, meus discípulos, vocês vão falar novas línguas, ressuscitar os mortos, curar enfermos e expulsar demônios. Isso era para que os judeus acreditassem que Jesus era o Messias a quem os profetas profetizaram. Hoje não existe mais isso, gente. Claro que ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente, mas isso é uma fraude. Tem pessoas aí com ministério de expulsar demônio, culto de libertação. Isso é uma vergonha, isso é uma aberração, isso é anular o sacrifício de Jesus na cruz. Porque o sacrifício dele foi para cessar o pecado. As 613 leis da Torá, que era o pecado. Esse negócio de dizer que somos pecadores, você evangélico aí está sendo enganado. Não confunda pecado, que era a transgressão das leis. Está lá em 1 João 3,4. Com a carne errar. Mas os pastores não têm interesse que você compreenda isso. Porque quando você acredita que é pecador, você está na mão desses caras, desse sistema religioso corrupto. Então, demônios eram espíritos malignos, vindo da parte de Deus, irmãozinho evangélico. Dá uma lida aí, 1 Samuel 16,14. E o espírito maligno, vindo da parte de Satanás, não, vindo da parte de Deus, entrou em Saul. Os funcionários de Saul disseram, há um espírito maligno vindo da parte do Senhor, te atormentando, Saul.
Os demônios, na época, eles só agiram assim na primeira igreja primitiva lá em Atos. Somente. Eles foram gerados por Deus, criados por Deus, porque havia um propósito de fazer os judeus acreditarem que Jesus era o Messias. Curar enfermos, ressuscitar os mortos, expulsar demônios e falar línguas estranhas, que eram idiomas, que eram línguas estrangeiras. Não tem nada a ver com terra decanta, lipa na chulipa. Quando o pastor, eu conheço homens sérios e éticos que são vítimas do sistema. Eles acreditam em demônio, diabo, inferno. Eles acreditam que estão ganhando almas para Jesus, que estamos vivendo os últimos dias. Eles são vítimas do sistema, alguns. Agora, quando fala terra decanta, lipa na chulipa, ele sabe que está te enganando. Ele tem consciência disso. Não vem com esse negócio de dizer que é língua dos anjos, que é mentira. Isso é pilantragem. Os anjos, quando falavam na Bíblia, falavam o idioma das pessoas. E nós não estamos mais no ministério de anjos. Entendeu, pastor? Estamos no ministério do Espírito. Para que anjo? Então isso aqui é uma farsa, é uma fraude, é uma das mensagens. Eu vou deixar aqui no link da mensagem abaixo, essas mensagens. A farsa dos demônios. Meu irmão, os demônios estão de terno e gravata, atrás dos púlpitos. Até no nosso meio aí na graça, tem demônios de carne e osso. Paulo, na época, em 1 Timóteo 4, 1, 2, ele já dizia isso. Os demônios já estavam lá naquela época. Homens mentirosos, doutrinas de demônios. 1. Eu já vi pastor pregar só 1 Timóteo 4, 1. Tá vendo aí, meu irmão? Ensinamentos de demônios, doutrinas de demônios. Aí o evangélico não leu 2. O pastor não leu 2. Quem eram os demônios? Na época, homens mentirosos, de mentes cauterizadas. Repito, os demônios estão hoje também atrás dos púlpitos, até no nosso meio aí na graça. Não existe mais, repito, aconteceu algumas ações em Atos, na primeira igreja primitiva. Depois, não, porque o único propósito de expulsar demônios, curar enfermos, ressuscitar mortos e línguas estranhas, foi para que todos os judeus crescem que Jesus era o Messias a quem os profetas profetizaram. Onde é que você vê aí defunto sendo ressuscitado? Fala sério, onde é que tu vê? Tu vê fraude, o cara ganhando dinheiro para pular do caixão, para pular da cadeira de rodas, tudo fraude, tudo faça. Não existe mais isso, gente. Curar enfermos. Eu costumo dizer, era para ter um pastor em cada velório. Em cada velório. O ano passado eu fui 3 vezes no inferno. Fui em 3 velórios de pessoas idosas que estavam esperando Jesus voltar. Recentemente, esse ano, eu fui uma vez no inferno, num velório de uma amiga minha que morreu de câncer com 67 anos. Estava lá o pastor da presbiteriana, lendo a palavra, lendo um hino. Oi, Jesus não disse em meu nome ressuscitar os mortos? Cura aí essa irmãzinha aí que eu conheci, amiga minha da minha família. Cura aí, pastor. Ele não deu poderes para ressuscitar os mortos no velório. Cura aí a irmãzinha Laís. Cura ela aí. Ressuscita ela aí. Vai para os hospitais curar enfermos. No mês passado eu fiquei o sábado todinho na emergência de um hospital com a minha sogra. Idosos, pessoas, crianças, tudo doente. Cadê um pastor? Estava procurando um pastor lá, não achei. Para curar os enfermos, para desafogar os hospitais. Tudo farsa, tudo fraude, tudo enganação. Então uma das mensagens é essa, a farsa dos demônios. Fraude, cai fora. Onde tem no Velho Testamento alguém expulsando demônio? Mostra, bota aqui, pastor, no Velho Testamento, de Gênesis a Malaquias, bota aqui alguém expulsando e sai. Vai, manda aqui embaixo. Onde é que tem? Por quê? Porque não tinha. Expulsar demônio, não tinha, porque o propósito de demônios foi Jesus dando poderes aos discípulos para expulsar os demônios, para que todos cresçam que Jesus era o Messias, a quem os profetas profetizaram. Os demônios estão aí, meu irmão, dizendo, eis que te digo, assim diz o Senhor. Não, porque a Bíblia diz. Esses são os demônios dos dias de hoje. Ó, a língua portuguesa revela a fraude das pregações evangélicas. Vocês ouvirão, meus discípulos, guerras e rumores de guerra. O que é que nós temos a ver com isso? Uns que aqui estão não morrerão até que vejam vir o Filho do Homem e no seu reino. A língua portuguesa revela a fraude das pregações evangélicas. É uma das mensagens que eu tenho. Eu vou deixar aqui embaixo o link. Se você não assistiu, você assista. Ó,
Eis que te digo, afasta das profecias. Como pode alguém acreditar que ainda há profecias para acontecer? Tudo para Israel. A Bíblia disse, não é diz não. Eis que te digo, assim diz o Senhor, vai vir profetada aí. É aquele bonequinho do Papa Légua, quando o pastor diz, eis que te digo, assim diz o Senhor. Bibite, cai fora que vai vir profetada. Não tem mais profetas, não existe mais profecias. São lobos, são cães gulosos e muitos são pilantras. Não estou generalizando. Tem uns que são vítimas do sistema, mas a maioria cai fora, meu irmão. Ó, que é o teu cacau, o teu dindinho, o teu dinheiro. Se você entender a graça, mais nunca você coloca os seus pés nesses alçapões, nessas arapucas, nesses antros, lugar asqueroso propenso à corrupção. E você vai ter uma paz que você nunca teve na sua vida. Você vai estar afastado e desviado para a glória de Deus. Ó, outra face. Isso é uma revelação tremenda, viu, gente? A face da salvação. Fomos enganados. Nossos amados irmãos evangélicos são muito enganados. Salvação se referiu à grande tribulação que foi no ano 70. Quem crer com R no final será salvo. Salvo de quê? Da grande tribulação que foi no ano 70. E quem não crer será condenado. Condenado a quê? A grande tribulação que foi no ano 70. O Espírito nunca esteve em estado de salvação nem condenação. Ele veio, participou de carne e sangue, assim como Deus. Está lá em Hebreus 12,14. O Espírito volta para Deus. Aí o pastor esperto diz, meu irmão, isso é a salvação da alma. Que alma, abençoado? Alma é a mente, é o psique, são os 86 bilhões de neurônios que Jesus disse em Mateus 10, 28. Corpo e alma para o inferno. E tem bacharel de teologia aí no nosso meio, dizendo que espírito e alma é a mesma coisa. Então é um problema, né? Porque Jesus disse que a alma vai para o inferno, que é a mente, os neurônios, o psique, a massa encefálica, tudo isso vai para o inferno. Jesus se referiu ao Geena, Mateus, né? Um crematório, um lixão que havia por trás de Jerusalém. Jogava-se enxofre, animais, pessoas mortas, o fogo não se apagava e os vermes brotavam. Hoje é um ponto turístico de Israel, um vale, a parte mais baixa, o Geena. Por isso que Jesus disse, nas profundezas do inferno, e tem bacharel em teologia, grande mercadoria, dizendo que espírito e alma é a mesma coisa. Tem um problema, né? Porque Jesus disse, alma para o inferno, e Salomão disse que o espírito volta. A face da salvação. Fomos enganados. Ó, o pentecostalismo é uma fraude. Transformar a alegria do Espírito Santo na época, lá em Atos 2, hoje é isso aqui, ó. Verdadeiro circo, verdadeiro picadeiro. Onde é que tem na Bíblia esse movimento, essa palhaçada? Essa aberração que está aí, eu sou do movimento, terra de canta lipa na chulipa. E o evangélico pensa que o cara é assim com Deus. Olha, meu pastor anda marchando, ele vai para o monte toda semana, eu vou para o monte todos os dias. Monte de travesseiros em cima da minha cama. Esse pentecostalismo aí é uma fraude. Línguas estranhas é uma fraude. Pedro tinha que saber em outros idiomas para que ele pregasse ali em Atos 2, Pentecostes, para que os países circunvizinhos, o todo mundo da Bíblia, toda a terra, está lá em Atos 2, 8, 9 e 10. Capadócia, Cirene, né? Esses países lá, eles falavam outros idiomas. Como é que Pedro ia falar o idioma dele para dizer que Jesus era o Messias, se eles não iriam compreender Pedro? Por isso que Pedro teve o dom de línguas, de idiomas, de línguas estrangeiras, para que Pedro pregasse o evangelho da circuncisão e os judeus, 5 vizinhos ali, compreendessem. Tanto é que eles dizem, como pode esse homem galileu falando das grandezas de Deus na nossa própria língua em que fomos nascidos? Vem com esse negócio de terra de canta lipa na chulipa, cão guloso. Outra mensagem que eu tenho aí, ó. No ano 70 DC, aconteceu tudo, a conclusão de tudo, gente.
o fim do mundo, o fim de todas as profecias, a volta de Jesus, a ressurreição dos espíritos, tornando a Bíblia um livro 100% histórico. A Bíblia não é mais, a Bíblia diz. Não, a Bíblia disse. Ok? Liberte-se da escravidão da religião, meu irmão. Se você entender a verdadeira graça, mais nunca você coloca seus pés nesse lugar chamado de igreja. E você vai ter uma paz que você nunca teve na sua vida. Você vai reinar em vida para a glória de Deus. Agora, esse entendimento é Deus que tira o véu. Se Deus não tirar o véu, pode ter certeza absoluta. Vai ter muita gente comentando aqui, Júlio, eu creio, eu entendo dessa forma. Vai ter muita gente me detonando aqui. Estão no canal errado. Unção de Roberta Miranda. Vai com Deus. Não perde tempo nesse território não. Porque se Deus decidiu não tirar o véu, quem sou eu? Quem somos nós? Discutir com até o militante do YouTube e com uma pessoa que não compreende isso é a mesma coisa de enxugar gelo. É a mesma coisa de conversar com um poste. Tu vai conversar com um poste? Perde tempo não, pode ser seu cônjuge, meu irmão. Beleza, abençoado, é um eleito, é um espírito perfeito. Mas Deus deu o entendimento a você e não deu ao seu cônjuge. De repente ele pensa que você vai para o inferno, que você está afastado, desviado, e você tem a certeza que ele é um abençoado, que ela é um abençoado. Quando o espírito, a carne tombar, o espírito volta para Deus. Glória a Deus, saiba administrar isso. E às vezes acontece dentro de casa, né? Ó, isso é o combo. A fraude, a farsa, o combo da religião, que nós já nascemos com isso aqui. Ó. Tudo isso aqui, tem mais, porque o slide aqui é pequeno. Tudo isso aqui é mentira. Tudo isso aqui é fraude. Tudo isso aqui é enganação. Pecado. Diabo é o sócio dos pastores, né? Pecado, diabo, inferno, último dia, salvação, dízimo, apocalipse, afastado e desviado, volta de Jesus, batalha espiritual, nunca houve e não há nenhuma batalha espiritual, línguas estranhas, demônio, curas, milagres, e a Bíblia. A Bíblia disse, porque foi para Israel, para os judeus. Livro histórico, 100% histórico. Os pastores contam historinhas. Hoje nós vamos falar da rainha Esther. Historinhas. E espiritualizam tudo para prender você. É um engodo, é uma isca. Se o pastor pregar a graça no domingo, no outro domingo não vai ninguém. Se o eleito de Deus, você, compreender essa palavra aqui, que é um livro histórico, e entender a graça, vai ser menos um dizimista. Pastor perde você. Por isso que a pregação do sistema religioso é medo e terror. O medo e o terror. Ministério de condenação e morte. Jesus está voltando, estamos nos últimos dias. Cuidado com o diabo, cuidado com o inferno. Isso atrai as pessoas. A graça faz a gente descansar e ter uma paz que a gente nunca teve na vida. Para a glória de Deus. Tudo isso aqui é fraude. Tudo isso aqui é fake news. Qual é, pois, a minha recompensa? Apenas esta, que pregando o evangelho da graça, eu o apresente de graça, gratuitamente. Não dê dinheiro a pastor nem a pregador da graça. Não compre livros, não compre e-book, não seja membro. Não faça parte de um sistema religioso que está até no nosso meio. Não dê dinheiro a nenhum pregador. Que história é essa? Não, estou investindo. Que mentira! Que investir? Quanto é que eu gasto para levar essa mensagem para você? 0 centavos. Eu sou a favor da monetização. Já falei aqui, não vale a pena. É melhor eu estar trabalhando, visitando minha mãe, meus filhos, meu neto. O que eu ganho aqui de monetização não dá para pagar 1/3 da minha conta de energia. Mas por que eu faço isso? A minha recompensa é esta, que pregando o evangelho da graça, eu apresento a você de graça, gratuitamente. Eu não posso pedir nada a você. Não tem aqui meu Pix, e-book, livro, seja membro, live com cifrãozinho aqui. Gente, são lobos, são malandros, são oportunistas. Não dê dinheiro a ninguém. Se você dá dinheiro, você pode até ser um filho da livre. Você compreende a graça, né? Você não acredita em inferno e diabo. Nada disso aqui, ó, você acredita. Mas se você está dando dinheiro aí a pregadores da graça, você não está tendo liberdade de espírito. E você está alimentando um sistema religioso corrupto que também está no nosso meio. Não dê dinheiro.
Não fique todos os dias assistindo mensagens, 2, 3 mensagens por dia, preenchendo a grade, feito tem cão guloso aí na graça, o Pinóquio da graça aí do nosso meio. Com a intenção de ter qualidade de vida com dinheiro alheio. Manda essa cambada de malandro trabalhar. Certo? Peço que você acesse a playlist do canal, tem mensagens focadas em determinados temas. Já é inscrito no canal? Se inscreva no canal, acorda povo de Deus, cresça na graça e no conhecimento, compartilhe essas mensagens da graça, clique no sininho e coloque todas. Já dê um like, já dê um joinha. Essa mensagem faz 2 dias que eu estou trabalhando nela, de graça, para levar de graça para você. O que é que eu peço a você? Só isso, um like, um joinha, deixa teu comentário, compartilha, tá certo? Meu canal de comunicação, quer interagir comigo? Através dos comentários, está praticamente impossível. Quer interagir? Ainda está dando para interagir através do meu e-mail, acordapovodedeus7, @gmail.com. Esse é o meu canal de comunicação. E o tema da mensagem, esse aqui, a Bíblia diz ou a Bíblia disse? A Bíblia disse. Ok? Um forte abraço, muito obrigado e até a próxima, querendo Deus, graça e paz.